A modelo Andressa Urach fez uma declaração polêmica na noite desta quarta-feira, dia 1º, durante uma live com Bianca Toledo. Na oportunidade, elas conversaram sobre diversos assuntos do meio cristão, além de testemunhos, projetos e carreiras. Como era de se esperar, em um determinado momento da conversa, Bianca e Andressa falaram sobre a polêmica que envolveu a pastora e o seu ex-marido, o Felipe Heidrich. Felipe foi absolvido pela justiça no ano passado e assumiu ser bissexual. Atualmente ele é noivo do youtuber Bruno de Simone. De acordo com Andressa Urach, no lugar de Bianca Toledo ela não teria sido sábia e também não teria o domínio próprio que Bianca teve diante do caso. Além disso, Andressa diz que em seu lugar teria matado Felipe e estaria presa, porém pregando o evangelho no presídio. A fala foi polêmica e trechos da live viralizaram na internet. Até que, infelizmente, aconteceu o que algumas pessoas acompanharam, que foi um casamento de novo cinematográfico, e eu sempre muito sonhadora, né? Eu sempre queria as coisas assim, nossa, é um sonho, eu vou acreditar tudo de novo e tal, né? Só que foi um pouco pior, porque depois a gente veio a descobrir que era um personagem que nunca tinha sido nem ordenado pastor, não era uma pessoa realmente da igreja cristã, era uma pessoa que criou um personagem para poder entrar num núcleo, né, e cometer algumas coisas horríveis. E isso para mim, quando dentro desse relacionamento também, que foi de 2 anos, né, eu me vi naquela situação, eu pensei, como que isso está acontecendo comigo, né? De novo, era diferente, mas era igual, né? Porque tinha adultério, tinha mentira, só que dessa vez o rapaz, ele era homossexual e ele só foi me contar depois do 1º ano de casamento, porque a gente não conseguia ter intimidade. E aí ele foi me contar que, na verdade, já tinha sido casado com outros homens, já tinha morado com outros deles, não era virgem, ele sempre foi homossexual, eu era a primeira mulher na vida dele. Só que ele me contou isso ainda dentro daquele personagem, eu sou um pastor hoje, fui liberto, então eu estava ali acreditando que eram algumas sequelas de uma vida anterior que a gente ia resolver junto. Eu não sabia que era uma dupla personalidade, que estava tendo 2 vidas ali paralelas e que, inclusive, poderia fazer alguma coisa contra o meu filho, né? Que tinha só 2 aninhos ali. E, num determinado momento, uma intercessora minha teve um sonho de que estava acontecendo algo dentro da minha casa. E foi Deus, assim, Deus, nos mínimos detalhes, que me permitiu perceber, né? De uma forma, assim, muito rápida, algo horrível que tinha acontecido. E o Senhor ali me estendeu a mão e eu creio que foi assim, filha, vamos curar isso agora? Vamos agora curar de verdade? Eu estou te dando livramento, eu vou te dar maturidade, eu vou te dar muita experiência. Você vai passar por um processo de cura muito profundo, mas você também vai receber a graça de entender como tirar muitas mulheres desse lugar também. E eu acho que foi isso que aconteceu. Foi muito difícil. São 6 anos de cura, de restauração, de amadurecimento que eu tenho vivido esses últimos 6 anos, entendendo todas essas nuances que envolvem uma mulher que é vítima de violência e que muitas vezes as pessoas têm tanto preconceito, achando, nossa, mas com certeza o problema é ela, o primeiro não sei o quê, o segundo não sei o quê, não faz ideia do tormento e da condução mental que aquela pessoa tem sem saber, para estar com um psicopata, estar com um bandido, estar com um drogado, estar com... Porque no começo da relação, ninguém fala que é um problemático, um violento, um agressivo, um ladrão, um explorador, um pedófilo, ninguém fala. Entende? Então, não tem como você dizer para essa mulher que a culpa é dela e que agora ela que se vira, que se ela divorciar ela vai para o inferno, mesmo que ela seja traída 10.000 vezes, né? Enfim, a igreja está começando a entender que essas mulheres precisam ser acolhidas e tratadas na alma, sabe? De verdade, para que elas consigam se libertar de relações assim. Eu tive ainda a graça de Deus, a força de Deus, a força do Espírito Santo para sair disso, porque a maioria das pessoas que eu ouvia diziam assim, deixa isso para lá, esquece, encoberta,
Você vai abrir mão do seu ministério? Você vai abrir mão da sua carreira? Nossa, não mexe nisso não. Ó, entendeu? Fora as mulheres que eu atendo até hoje, que vivem situações parecidas e não têm coragem de deixar aquele marido, porque não quer ficar só, porque tem uma dependência emocional, enfim, e abre mão de proteger a criança, abre mão de lutar pela defesa porque não quer ficar sem aquele marido. Então, por mais que tenha sido um pesadelo, eu não me arrependo de ter tido coragem de fazer o que tiver que ser feito, de abrir mão de tudo, de carreira, de ministério, de tudo, para proteger o meu filho e mostrar para ele que ele tem uma mãe que não fecha os olhos para o que está acontecendo, não, que resolve, sabe? Que denuncia, que expõe, né? E naquela época, ainda 6 anos atrás, nem se falava sobre esse tema em rede social, nem em televisão. Mas eu creio que no mundo espiritual algo foi rompido e está sendo destruído em nome de Jesus, porque desde que aconteceu esse episódio, foi descortinado todo o quadro de pedofilia e violência contra a criança no Brasil. Foi assim impressionante. Isso aconteceu em junho, em agosto, em setembro, começou aquela quantidade de exposições em museu, começou umas coisas assim bizarras que a gente nunca tinha visto. E de repente era assim, homem pelado ali, homem não sei o que ali, de repente teve eleição, aí veio Damares, expôs assim a pedofilia no Brasil, em tudo quanto é jornal, abuso de bebê, recém-nascido, comercialização de pedofilia na internet, enfim. O assunto virou assunto de almoço de família. Gente, vocês viram a matéria, não sei onde, mas não tinha. Então, eu tive que expor uma coisa que ninguém queria ouvir, que ninguém queria saber, que ninguém queria ter que enfrentar. Mas, infelizmente, isso tem acontecido com milhares de crianças, debaixo dos olhos de todo mundo. E é um assunto indigesto, que quando eu tenho que fazer uma live, às vezes, com alguém, esses dias eu fui fazer uma live com a delegada federal, Paula Mari, que é a pessoa responsável por todo o combate nacional contra crimes cibernéticos de pedofilia. E, assim, as pessoas falaram que não conseguiam ficar na live porque era um assunto muito pesado. E aí eu falo, gente, o dia que for um filho seu, você vai falar assim, não, eu vou enfrentar esse assunto porque esse assunto tem que ser enfrentado e combatido. Quantas outras crianças vão passar por isso? Muitas vezes até... Bianca, e eu te admiro muito. Saiba que eu te admiro muito pela tua coragem. Te admiro porque o Espírito Santo te deu tanto domínio próprio, porque eu no teu lugar teria matado e eu estava presa. Então, além de destruir o meu ministério, eu estaria dentro de uma cadeia, porque eu teria matado. Porque eu fui abusada sexualmente quando criança. Então, assim, eu passei pelo abuso. E eu sempre disse, se alguém tocar um dia no meu filho, eu mato. Sabe? Então, eu protegi o meu filho de uma maneira, assim, que eu nunca deixei ninguém criar ele, a não ser a minha mãe, sabe? Com medo do abuso. E quando eu vi a tua história, tudo que aconteceu com você, a primeira coisa eu comecei a orar muito por você, porque eu tava na igreja, né? Veio à tona tudo. E eu disse, a gente tem que orar, porque sempre que acontece alguma coisa com algum cristão, a gente que é nascido de Deus, a gente sabe que é uma guerra espiritual. É o diabo tentando derrubar. Por quê? Porque tu tá ali salvando almas. Tu é o soldado de frente. Então o diabo vai te atacar de alguma maneira para te derrubar, porque você estando ali como pastor, você caindo, as ovelhas caem junto, porque elas estão começando a seguir, né? Então, assim, eu estava numa instituição que eu não podia ouvir outros pastores, eu não podia ir em outras igrejas, e eu também não sabia da imprensa, de mídia, nada. Mas o teu testemunho chegou até mim por cima, assim, né? Porque eu tinha temor de ouvir outras, né? Beber de outros vinhos, né? Distorciam a palavra de Deus. Mas eu sabia que, né, que tu era um grande testemunho de milagre. Então, eu já tinha ouvido falar desse testemunho de Deus te ressuscitar. Eu pensava, meu Deus, essa mulher vai ser usada para ressuscitar. Porque onde a gente foi ferida é onde a gente vai curar. Então, porque eu passei por sepsis, só que eu fiquei 3 dias em coma. E eu também passei por uma experiência de quase morte, assim. Eu ressuscitei também. Então, quando eu voltei, né, eu tenho um passado de prostituição, que eu escrevi no meu livro Morri para Viver. Então, foi best-seller também. Então, assim, foi tudo mão de Deus. Foi Deus em tudo. Só que o que acontece? Quando eu ouvi a tua história, eu pensei, meu Deus, o diabo quer derrubar ela. Então, porque o que o diabo faz, né? Ele tenta destruir o nosso testemunho. Ele tenta nos derrubar. E é onde ele vem nas nossas fraquezas. E aí, como eu sabia, assim, desse teu testemunho de se ressuscitar, eu pensei, pronto, vai destruir a parte sentimental. E eu comecei a orar muito por você. Mesmo sem, assim, ter ouvido todo o teu testemunho, eu só sabia, porque as pessoas gostam muito de fofoca, né? Então, as pessoas trazem a história pra gente. E eu comecei a orar muito, eu disse assim, ó, o tempo vai mostrar os frutos.
O tempo traz a verdade. E a verdade liberta. Então, no tempo certo, Deus vai mostrar quem está falando a verdade. Né? E é se é difícil ela, esperar, se é ele, né? enfim. E o tempo trouxe. Meu Deus. E é difícil esperar. E o tempo trouxe a verdade. Entende? O tempo só não enxerga o cego que não quer ver. Né, Bianca? Só não enxerga o cego que não quer ver. Então, assim, porque o diabo cegou Sim. o entendimento das pessoas, né? Então, e a luta espiritual que tu passa me admira muito pela força que o Espírito Santo te manteve de pé, Bianca. Porque, assim, eu não resisti, eu caí nos meus desertos. Eu caí tombos horríveis, sabe? De ir no inferno de novo. E eu admiro tanto, tanto a força que o Espírito Santo te deu, porque você teve o período da cura, né? Esse período de entender todo esse propósito, porque tudo tem um propósito, né? Tudo. Todas essas dores que você passou, hoje você vai curar muitas mulheres de relacionamentos abusivos, muitos, entende? Você vai conseguir falar sobre o perdão de alguém que machuca de alguma maneira o seu filho. Porque eu disse, Bianca, quando eu ouvi a história, eu disse, eu teria matado. Eu não teria sabedoria para perdoar. Sabe que Jesus fala para perdoar, né? Jesus fala, vamos perdoar. Mas na prática, assim, na teoria é maravilhoso, lindo. Ah, vamos falar de Jesus, vamos falar no perdão. Mas você sentir na sua carne, a dor da traição, a dor, sabe, do adultério, a dor da agressão física, a dor do abuso, essas dores, só quem sente entende Sim. a ferida que é e o tempo que leva para curar. Porque não é assim, sabe? E aí, depois que eu me desliguei dessa instituição, eu conheci o teu testemunho, de verdade. Daí eu comecei, eu tive essa visão espiritual. Eu disse, Senhor, eu admiro essa mulher de Deus, porque ela continua de pé, sabe? Claro que ela deve ter passado por momentos muito difíceis, conflitos muito grandes, porque assim, tocou no nosso bem mais precioso, que é o nosso filho, Bianca, meu filho Arthur e o meu filho Leon. Agora eu tenho 2 filhos, um de 17 e um de 3 meses. Eles são a minha vida, eles são a minha razão de viver, sabe? Jesus é tudo na minha vida, mas os meus filhos são presente de Deus, sabe? Então, assim, se algum dia tivesse acontecido algo com o Arthur, eu teria matado. Eu estaria dentro da cadeia. Eu estaria dentro da cadeia falando de Jesus, mesmo depois de ter matado, entendeu? Porque eu não teria a sabedoria que você teve. E eu te admiro por isso, sabe? Eu admiro de você continuar de pé. Eu tô vendo agora que Deus está te usando muito. Eu acredito que Jesus te chamou para ressuscitar os mortos, sabe? Essa fé louca, é isso que Deus quer, porque a fé é loucura, Bianca. A fé para o mundo é loucura, entendeu? Jesus, por que ele permite tantas dores pra gente? Porque é o nosso chamado, Bianca. É o nosso chamado, entende? Então hoje, Jesus está te trazendo de novo para você curar não só aquele testemunho de ressuscitar, mas curar mulheres que sofreram violência psicológica, violência física, abuso, sabe? O perdão. Bianca, é muito difícil perdoar. E você, mais do que ninguém, pode falar sobre isso. E se você não perdoar, você enlouquece. Quantas vezes você teve que perdoar? Você fica louca. Tem que perdoar, não tem jeito. Tem que perdoar para você. Como você conseguiu perdoar, Bianca? Como? Olha, me fala, como? Foi muito difícil, sabe por quê? Não foi difícil no começo. Foi ficando difícil porque depois que houve a prisão e infelizmente, teve absolvição por insuficiência de provas, que é uma coisa que a maioria das pessoas nem sabe, porque quando demorou muito o processo, né? Demorou anos. E na hora que finalmente terminou, eu já estava tão desgastada e tão vivendo um nível de perseguição, de ofensa, de cancelamento com perseguição, muita agressividade na internet, que aquilo foi me desgastando. E eu fui cansando de explicar a história, o processo, explicar. As pessoas não queriam, eu não queria mais explicar, porque ninguém também queria saber. E esse rapaz, ele foi absolvido pelo inciso 7, que é um inciso que absolve, mas que afirma que há fortes indícios de que houve o crime, porém não tem prova cabal, não teve um flagrante. Então, no Brasil, infelizmente, a lei, ela, na dúvida, ela liberta o bandido. Então, ela fala que é no indúbio pro réu. Se houver 1% de dúvida porque não teve flagrante, eu prefiro soltar o bandido do que com 99% de chance de ter acontecido, deixar ele preso. Enfim, são coisas que precisam de reforma, principalmente em crimes hediondos, no que diz respeito à criança, vulnerável, etc. e tal, mas ainda é assim.
E houve duas questões dentro do processo que eu estava tão abalada que eu não. Hoje no Brasil, o que acontece? Quando você denuncia um crime de violência contra uma criança, existe o depoimento da criança, o depoimento do médico, do terapeuta, das testemunhas. O Ministério Público observa tudo aquilo, vê que realmente aconteceu, e aí quem acusa o bandido é o Ministério Público, porque é um crime contra o Estado. E foi isso que aconteceu. Só que a mãe, se ela quiser realmente que seja feita justiça, ela tem que contratar um advogado que é um assistente de acusação, porque quem está acusando o réu é o Ministério Público. E ela tem que ficar acompanhando o processo, para saber que realmente, porque milhares de pessoas são presas por abuso e depois são soltas, seja pelo motivo que for, infelizmente. E eu temo pelas pessoas que são mais simples, que não têm condição de ter um advogado ali acompanhando um processo de anos e vendo tudo que está acontecendo. Tudo que eu tinha conquistado com o meu trabalho, eu precisei gastar só para ficar em cima do processo, entendendo o que estava acontecendo e contratando pessoas para explicar para mim. Eu nunca tinha entrado numa delegacia, não entendia nada, sabe? Não entendia desse mundo. E comecei a ver que é uma guerra espiritual violenta, sim. Inclusive porque existe um comércio de consumo de pornografia com pedofilia, ou seja, não tem aquele homem que vê pornografia escondida no celular, ele está ali no carro dirigindo, ele está no banheiro do escritório, ele está em casa no outro quarto, etc. E tal. Existem hoje milhares de pessoas que fazem isso consumindo vídeos de pedofilia, ou seja, o prazer daquela pessoa é assistir vídeos de crianças sendo abusadas. E essa indústria hoje é milionária. Isso tudo eu fui descobrindo, tentando entender o que tinha acontecido, o que tinha entrado dentro da minha casa. E fui lá em Brasília, fui conversar com os políticos, fui entender por que os bandidos são absolvidos por falta de flagrante, e descobri que existe uma máfia que protege esses abusadores para que eles continuem produzindo conteúdo para essa indústria. Ou seja, o pedófilo não é só aquele que vai e comete o ato, é aquele que consome a pornografia que envolve crianças. E hoje, como existem pessoas, inclusive na elite e em todos os lugares, onde existem poder e poder de decisões e de criação de leis e aprovação de leis, etc. e tal, muitos são consumidores desse conteúdo. E para eles é importante que esses homens fiquem soltos para gerar mais conteúdo para eles consumirem. E descobrindo isso, eu percebi que isso era uma guerra espiritual gigante. Gigante. E que por algum motivo, Deus me colocou naquele lugar, talvez por eu já ter vencido guerras espirituais tão grandes, inclusive contra a morte, para que eu tivesse força para combater e permanecer e denunciar não só aqui, denunciar no mundo espiritual o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu sabia que aquela bagunça que virou a minha vida tinha um propósito, não só aqui, com relação a ser uma voz para poder dizer algumas coisas que as pessoas não entendem porque nunca passaram, mas para ser também uma voz profética de guerra espiritual contra esse principado que está destruindo milhares de vidas, né? E uma mulher que tem dependência emocional, uma mulher que tem um vício de violência, etc. e tal, ela é um prato cheio para uma pessoa se aproximar, né? E dizer quero ser pai do seu filho. Então, eu descobri que muitos pedófilos eles procuram mães solteiras, vulneráveis e sozinhas, já com a intenção de se aproximar para acessar aquela criança, né? Então, assim, eu não tinha capacidade de imaginar e prever nada disso, mas infelizmente hoje eu sei que o diabo não brinca de ser diabo, o mundo é cruel, sim. A imprensa não está nem aí para saber o que é verdade, eles querem dar voz para o que é mais polêmico, para o que é mais assustador, sabe? Então, infelizmente, eu fui vítima assim, de muita notícia falsa, sabe? Chegou o ponto de me ligar assim, em site falando assim, olha, a gente está sabendo que você está foragida, porque foi provado que você inventou. Jornais grandes, tá? E eu falar, oi? Falei, eu nunca fui processada por nada. Eu não tenho nada na justiça. Mas foi parar no jornal que eu tinha não sei quantos processos de não sei o que, que foi provado que a criança mentiu. Gente, isso foi para a rede nacional. Então, assim, foi muito dolorido. Mas eu entendi que existia uma guerra espiritual muito violenta. Não só para destruir um testemunho que salva vidas, mas para desconstruir a ideia de que a pedofilia existe sim. Porque o que queria se enfatizar? Que as denúncias tem que sempre considerar que a pessoa pode ser uma louca, que está mentindo, ou seja, mais uma vez privilegiando o réu, colocando em dúvida quando uma mãe
disser que aconteceu, ou seja, tudo isso faz parte de um plano de despotencializar a denúncia e colocar sempre a mulher em dúvida, para que uma outra mãe... Não, e porque a gente é crente, porque a gente é crente, a gente não pode falar, a gente tem que acobertar o erro, né? A gente tem que, não vamos escandalizar, porque se a gente falar a verdade, a gente vai escandalizar. Então, coloca a culpa sobre nós de algo que não foi a gente que cometeu, né? Então, tu é crente, tu não pode expor a verdade, tu Seja tem que discreta, silenciar. Né? Só que existe uma criança, né? Você, antes de ser a pastora, você é a mãe dessa criança. E a gente que é mãe, a gente é leoa. A gente é leoa, entendeu? Mexe com a gente, fala da gente, mas não mexe com nossos filhos. Quando você tem um histórico de violência de infância e que ninguém te defendeu, você tem uma força muito maior, porque você diz assim, não, eu defendo, entendeu? Eu defendo. Eu não tenho medo de nada, nem de ninguém encosta no meu filho. Então, as pessoas hoje pedem desculpas, né, porque se envolvem com fofoca e etc e tal, mas na época